Shalom, queridos. Graça e paz. Vai tudo bem contigo? Tudo bem com a tua família? Como foi a sua semana? Uma semana de bênção? Você está feliz? Ou você é feliz? Diga, eu sou feliz. Bem-aventurado, a Bíblia diz, é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Esta palavra bem-aventurado quer dizer feliz, muito feliz, afortunado, abençoado. Então você tem motivos, na verdade, não simplesmente para estar feliz, mas ser verdadeiramente uma pessoa feliz. A Bíblia diz que a tristeza, ela dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A tristeza dura uma noite, tem um prazo de validade na sua vida, é um tempo. A noite não está dizendo deste período, das 18 às 6 da manhã, está falando de um tempo. A noite pode ser que você esteja vivendo um período de noite ao meio-dia, está falando de um tempo adverso. Mas a tristeza, ela vai durar um tempo, e a alegria do Senhor, ela vem pela manhã. Dê um aplauso ao Senhor. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 14. Quero ler dois textos como base para a palavra desta manhã. Lucas capítulo 14, versículo 27. Lucas 14, 27 diz assim: qualquer que não tomar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Essa cruz é a cruz que nos chama para a morte, mas há uma outra cruz, a cruz que nos transporta da morte para a vida. E eu gostaria de ler este outro texto que está em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 17 a seguir. Diz assim: pois Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não com sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Não com sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. 18. Pois a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Três perguntas aqui. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Os judeus pedem um sinal, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Pois a loucura de Deus é mais sábia que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. O primeiro texto que eu li, que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, versículo 17,
fala da cruz que nos chama para a morte. E o segundo texto que eu li fala da cruz que nos resgata da morte e nos transporta para a vida. A primeira mensagem, e o tema é as duas faces da cruz. Por isso que essa cruz está aqui. Quando as pessoas olham para a cruz, e algumas pessoas a têm colocada no pescoço, isso aqui é simplesmente a cruz. A cruz, ela não tem poder. O poder não está na cruz. O poder está na mensagem, na palavra da cruz. E nós vamos entender isso. Então algumas pessoas, elas usam a cruz, e algumas a têm como uma proteção. Não estou dizendo que você não possa usar a cruz. Não estou dizendo isso. Talvez algumas pessoas já estão querendo esconder a cruz aí. Não é isso. Mas algumas pessoas, eu disse que elas pegam uma ferradura de cavalo e colocam na porta da casa como que aquilo pudesse trazer proteção. Algumas outras pessoas plantam na frente das suas casas espadas de São Jorge, para também trazer proteção. Algumas pessoas vão além, pegam um galinho de arruda e colocam assim na orelha. Você já viu? Algumas pessoas colocam assim, aquele galinho de arruda assim, para evitar mal olhado. Olha só, o poder não está na madeira ou na cruz. O poder está na mensagem da cruz. E nós vamos entender isso. Mas a primeira face da cruz é uma chamada para a morte. Então esta primeira face da cruz, aos nossos olhos, ela não é tão interessante assim, mas ela é tão interessante quanto a outra face da cruz, que nos transporta da morte para a vida. E você não tem como viver a plenitude desta segunda face da cruz, se você não estiver disposto a ser processado em morte. Mas essa mensagem, a primeira face da cruz, ela para muita gente não é tão interessante assim, porque é uma chamada mesmo para a morte. E se você estiver disposto a desenvolver esta primeira face da cruz, que é a crucificação de si mesmo, você vai poder viver a plenitude da segunda face da cruz, que é onde Jesus, pelo seu sacrifício, nos transporta da morte para a vida e vida eterna. A primeira face da cruz nos chama para uma consagração absoluta. A primeira face da cruz, que é o texto que eu li, que fala de morte, de renúncia e a disposição para entrar num discipulado. Diga comigo, discipulado. E Jesus está dizendo aqui, olha, qualquer que não tomar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Não pode ser. Se não há disposição para a renúncia, não pode ser meu discípulo. Se não há disposição para a morte, não pode ser meu discípulo. Então ele fala sobre o preço do discipulado. Interessante, porque quando você continua lendo o texto, ele fala a respeito da edificação de uma torre. Olha, antes de se construir uma torre, se avalia os custos da edificação da torre, para que não aconteça que na caminhada você pare a construção pela metade. Algumas pessoas começam bem no discipulado, caminhando com Jesus, o primeiro momento, mas depois começa a perceber o nível de renúncia que ele tem que fazer. Então ele para na caminhada do discipulado, porque tem um preço. Diga, o discipulado tem um preço. Jesus faz duas comparações aqui. A primeira, do discipulado como renúncia e o preço que tem que se pagar na construção de uma torre. E o segundo, ele fala a respeito de uma guerra. Uma nação que entra em guerra com uma outra nação, se declara guerra, mas ele fala assim, como ele não vai avaliar com quantos homens ele vai poder vencer o inimigo. E se ele não tem condições de vencer o inimigo, ele procura o inimigo
e faz um acordo de paz com ele. Ele envia embaixadores. Nesses dias, no conflito no mundo árabe, a Turquia derrubou um avião da Rússia. Imagina um trem desse, mexer com aquele povo. Mas apressadamente se pediu desculpas, marcou-se reuniões diplomáticas, para o que? Não receber um contra-ataque. Isso é sabedoria, e tem que ser assim mesmo. Então, o preço do discipulado, Jesus está falando: se você quer ser meu discípulo, você vai ter que negar-se a si mesmo. É preciso fazer uma avaliação, mas nós vamos perceber depois o quão precioso é pagar o preço do discipulado. Então, o discipulado, dentro desta chamada de renúncia e morte, envolve consagração plena, consagração completa. E o preço do discipulado é a rendição total em Cristo em amor. Esse é o preço do discipulado. É a rendição total a Cristo em amor. Diga: discipulado é a rendição total de Cristo a Cristo em amor. Se você quer ser discípulo de Jesus, tem que ter uma rendição total. Diga: rendição total. Olha só, vai ser extraordinário esta manhã. Diga: as duas faces da cruz. E rendição total, eu quero destacar 3 coisas importantes nesta rendição total, se você deseja ser discípulo de Jesus. Será que vale a pena mesmo ser discípulo de Jesus? Qual é a proposta dele? Qual é a recompensa? Preste atenção, querido. A recompensa é o céu, mas além do céu, tem uma recompensa para a terra também, mesmo envolvendo morte, mesmo envolvendo negar-se a si mesmo. Tem da parte de Deus para nós, ainda na terra, uma recompensa maravilhosa e extraordinária. Então, primeiro, o preço do discipulado, ele é maior do que a afeição familiar. Olha isso. O preço do discipulado, ele é maior do que a afeição familiar. Eu gostaria que você abrisse em Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10, o versículo 37 a seguir diz assim: 10:37, olha o preço. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, o que Jesus está dizendo? Não é digno de mim. Isso não parece um absurdo? Como que pode? Vai amar mais a Jesus do que o próprio pai? É exatamente isso que ele está falando. Entre papai e mamãe, tem que ser quem? Jesus. Se papai e mamãe disseram: olha, negue o teu Jesus, você vai dizer assim: demorou, hein? Não vou não, não negocio não. E não para aqui, diz mais: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Olha a condição para entrarmos nesse nível de discipulado, tomando a cruz. Isso é tomar cruz. O marido chega para a esposa e diz assim: olha, você decide, ou eu ou Jesus. O que a mulher vai dizer? Perdeu. Ou então você vai falar assim: os dois. Mas entre você e Jesus, Jesus já ganhou. Não tem como questionar isso. Isso é chamada para quem quer ser discípulo. É forte ou não é forte? Não é duro um negócio desse? A chamada é extraordinária, a chamada é maravilhosa, mas a chamada é para a morte. Então quem ama pai, mãe, filho ou filha mais do que a ele, não é digno dele. Quem está dizendo isso é o próprio Jesus. Então é a primeira face da cruz, é a chamada para a morte. Segundo lugar, o preço do discipulado deve ser maior que o desejo de seguir o próprio caminho. Mateus capítulo 7, Mateus capítulo 7, o versículo de número 13. Esta é a proposta. Fala de 2 caminhos, diz o texto:
Entrai pela porta estreita. Não é o projeto aí para emagrecimento não, tá? Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Larga é a porta e o caminho que conduz à perdição, mas estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que a encontram. Então você abre mão do seu próprio caminho, você abre mão da sua própria vontade, você não anda segundo aquilo que você quer andar, você anda segundo os princípios e os preceitos da palavra de Deus. Largo, espaçoso é o caminho que conduz aonde? À perdição. Estreita é a porta, estreito é o caminho que conduz para a vida. A renúncia fala a respeito disso. Você não caminha na direção que você quer caminhar, você caminha na direção que a Bíblia mostra que você deva caminhar. Terceiro, é maior do que a posse dos bens, é maior do que posses, é maior do que bens. A disposição para o discipulado de morte passa pela renúncia, muitas vezes, das coisas terrenas. Não quer dizer que Deus não deseja, não almeja que você prospere, não quer dizer isso, mas se as coisas deste mundo sufocam aquilo que é de Deus, tem que renunciar. Mateus capítulo 19, a partir do versículo 16, esse texto fala a respeito de um homem, um jovem rico, que ele veio a Jesus. Ele era muito rico, ele tinha muitos bens. Ele aproximou-se de Jesus e diz: mestre, o que eu farei para conseguir a vida eterna? Olha só, o que eu farei para conseguir a vida eterna? Jesus volta-se para ele e diz assim: por que você me chama? Por que me perguntas a respeito do que é bom? Bom, só há um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Versículo 18. O jovem pergunta: quais? Jesus responde: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus fala a respeito dos mandamentos. Qual foi a resposta do jovem? Tudo isso tenho guardado, que me falta ainda? Aí Jesus dá a resposta para ele e diz: se queres ser perfeito, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. O jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. O problema aqui não está em ter propriedades, o problema aqui é ser possuído pelas propriedades. As propriedades, os bens, se tornam o Deus. Porque quando Jesus vai ser questionado depois por aqueles que o seguiam, que eram seus discípulos, dentre eles Pedro, e ele chega a Jesus e diz assim: nós deixamos tudo para te seguir, o que a gente vai ganhar com isso? Jesus falou: presta atenção, vocês vão ganhar a vida eterna, mas no século presente vocês vão ganhar 100 vezes mais. Olha que coisa impressionante. Então a proposta de Jesus não é tirar de você os teus bens, mas tirar o teu coração dos bens. Jesus o colocou à prova. Jesus não queria os bens daquele jovem, não queria simplesmente que ele abrisse mão dos bens, mas que ele tirasse o coração das coisas e colocasse o seu coração em Deus, que dá todas as coisas. A Bíblia diz que Deus nos dá todas as coisas. Timóteo, Paulo orientando Timóteo, diz: manda aos ricos deste mundo que não sejam avarentos, soberbos, vaidosos, e nem ponham nas riquezas a sua esperança, mas em Deus, que a todos dá abundantemente,
para que delas gozemos. Então não é o propósito de Deus que você não tenha os bens materiais, não quer dizer isso, mas que os bens materiais não controlem a sua vida, não tenham domínio sobre a sua alma, e você seja completamente livre para adorar, para engrandecer o nome do Senhor. Amém? Quer ser meu discípulo? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Mas o que é cruz? Interessante, eu estava vendo uma mensagem do pastor, a minha cruz é tão pesada, parece que é de chumbo. A minha cruz é tão pesada, parece que é de ferro. Ele falou assim: eu decidi fazer uma cruz então de isopor, e ainda colocar as rodinhas na ponta do isopor para não pesar tanto assim. Ei, qual é o peso da sua cruz? Algumas pessoas, que a minha cruz é muito pesada, eu tenho que suportar o meu marido, a minha esposa, eu tenho que suportar. Meu irmão, o teu marido, a tua esposa, isso não é a tua cruz. A minha enfermidade é minha cruz, a tua enfermidade não é a tua cruz. A tua pobreza não é a tua cruz. As tuas necessidades, isso não fala a respeito de cruz. Então o que é a cruz? Fala assim: a tua ignorância, ela não é a tua cruz, é simplesmente a ignorância. Então o que é cruz? Cruz fala exatamente de renúncia. Cruz fala do negar-se a si mesmo. Cruz é você dizer não para a sua vontade, quando a sua alma clama para que você diga sim. Cruz é você não ter o coração despertado e dominado pela ganância e renunciar. Cruz é você renunciar à própria vida, para que a vida de Deus se manifeste em você. Para muita gente, o Deus dele se tornou o ventre, a comida, a bebida, as festas, o status social. Muitas pessoas estão tomadas por isso. Se tornou o Deus. Mas é interessante, Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Abra lá a sua Bíblia em Filipenses, o versículo de número 18. Filipenses capítulo 3, versículo 18 diz assim: pois muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora novamente digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Olha só, Paulo se expressa e diz: olha, eu ministro e eu falo chorando, que muitos se tornaram inimigos da cruz de Cristo. O seu fim é a perdição. E ele diz: o seu Deus é o ventre, e a sua glória é a vergonha. Só pensam nas coisas terrenas. Só pensam nas coisas terrenas. Se você só se preocupa com as coisas deste mundo, você é o mais miserável dos homens. Se você só se preocupa com as coisas terrenas, com as coisas deste mundo, você é o mais miserável dos homens. As duas faces da cruz. A cruz que nos chama para a morte, mas também a cruz que nos transporta da morte para a vida. Agora vamos para este segundo momento. Voltando para 1 Coríntios, quando o apóstolo Paulo, ele fala a respeito da mensagem, a palavra da cruz é loucura. A palavra da cruz é loucura. Paulo, ele entra neste cenário, e ele era um homem instruído dentro dos preceitos do judaísmo, e ele se torna uma pessoa incomum. As credenciais de Paulo é que ele fora ensinado e ele aprendeu aos pés do melhor mestre, que era Gamaliel. Era como se hoje alguém estudasse em Harvard.
Ele não fez qualquer universidade, qualquer faculdade. Ele era um homem completamente instruído. Mas ele vai entrar no cenário de grandes filósofos. Grandes filósofos. Ele vai para a Grécia. Ele vai a Corinto. Ele vai a Atenas. E ele entra neste mundo de filosofia. E ele está dizendo: olha, a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Mas ele diz: mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. A palavra da cruz é impossível, dentro da concepção. E aqui, observe aqui no versículo de número 20, 3 categorias de pessoas. Vem a pergunta, e a pergunta que se faz aqui é: onde está o sábio? Dentro do conceito de entendimento de filosofia, diz: onde está o sábio? Dentro do mundo gentílico, o conhecimento, a informação. Onde está o sábio para poder discernir o poder que está na mensagem da cruz, que vai proporcionar à humanidade a salvação? É loucura. Eles eram homens instruídos, e eles eram, na verdade, instrutores. Dominavam o conhecimento. Mas a pergunta é: onde está o sábio? Aí vem: aonde está o escriba? O escriba era aquele especializado que conhecia tudo das leis de Moisés e tinha a palavra gravada no coração. E a pergunta é: onde está o escriba? Onde o inquiridor deste século, os questionadores, aqueles que têm perguntas? Não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? E aqui no 22 diz: olha, os judeus eles pedem um sinal, os gregos eles buscam a sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Era escândalo para os judeus, sabe por quê? Como que pode alguém que morre numa cruz ter poder para trazer salvação para a humanidade? Porque eles esperavam um Messias que viesse como um rei, que pudesse libertá-los do domínio de Roma. Eles esperavam um Messias que nascesse num berço de ouro. E vem quem? O Jesus de Belém, o Jesus de uma cidade insignificante chamada Nazaré. E a pergunta era: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Nazaré não é base de profeta. Então era loucura. Como que pode? Para os judeus era loucura alguém morrer numa cruz para promover salvação. Então eles não compreendiam a mensagem da cruz. Não a cruz, ela é poderosa para promover e dar a nós salvação, libertação e cura. Quando nós olhamos para a carta de Paulo, Jesus ele morre na cruz. Para os filósofos, para os gregos, a mensagem da cruz era uma loucura, era uma insensatez, algo que não tinha sentido. Mas para nós, o apóstolo Paulo diz que somos salvos, é o poder de Deus. Diga: o poder de Deus. Foi na cruz que Cristo nos resgatou, nos redimiu dos nossos pecados. Foi na cruz, pelo sangue derramado, que nós fomos justificados. Foi na cruz de Cristo que Ele nos transportou da morte para a vida, nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. A nossa redenção não está ali no madeiro, a nossa redenção está naquele que morreu na cruz, o preço que fora pago por nós pela nossa redenção. Nós somos redimidos, alcançados, justificados por Jesus Cristo, quando Ele morreu na cruz do Calvário. A mensagem da cruz, ela trouxe um impacto sobre toda a humanidade, mudando o curso e o destino de todos nós. Nós estávamos debaixo de condenação.
O nosso destino era o inferno. Mas a morte de Jesus na cruz nos transportou desse destino de morte e nos resgatou para que pudéssemos viver a sua vida. Na cruz do Calvário, os nossos pecados foram perdoados. E eram os nossos pecados que nos separavam de Deus. A morte reinou até quando Jesus entra no cenário e Ele morre em nosso lugar. Ele assumiu a nossa identidade de pecador para que nós nos tornássemos santos. Quando nós olhamos para o livro do profeta Isaías, é tão extraordinário. No capítulo 52, os últimos versículos do capítulo 52, a Bíblia diz que muitos pasmaram ao ver Jesus na cruz. Ele estava tão desfigurado que ele se tornou irreconhecível. Quando Jesus na cruz do Calvário, Ele atraiu sobre si os nossos pecados, as nossas iniquidades, diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Todas as pessoas que viam Jesus na cruz ficavam pasmadas. Sabe o que é isso? Paralisadas. De tão deformado que ele estava, se tornou irreconhecível. Naquele momento Ele atraiu sobre si os nossos pecados. Naquele momento Ele atraiu sobre si as nossas enfermidades. Todos os tipos de enfermidades Jesus atrai sobre si. Naquele momento Ele atraiu sobre si as nossas maldições. Naquele momento na cruz, Ele crava o escrito de dívida que era contrário a nós nas suas ordenanças. A mensagem da cruz para os que perecem é loucura, mas para nós é o poder de Deus que nos transporta da morte para a vida. Você pode dar um aplauso a Ele? Gálatas 3, 13 e 14, Gálatas 3, 13 e 14, diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. A morte de cruz era a morte mais horrenda, era o pior castigo que um ser humano podia passar ou experimentar. A morte de cruz, ela não é uma invenção dos romanos, dos gregos. Na antiga Pérsia eles já usavam. Centenas e centenas e milhares de pessoas foram crucificadas. Algumas pessoas ficavam na cruz por 2, 3, 4 dias agonizando, até 6 dias. Era a morte mais terrível. Não eram pessoas com crimes comuns que iam para a cruz. Mas Jesus, Ele vai como Cordeiro de Deus, sem mácula, sem defeito, e Ele se entrega para morrer na cruz, porque está escrito: maldito aquele que for pendurado no madeiro. E Ele vai e se faz maldição no meu lugar e no seu lugar. A mensagem da cruz tem duas faces. A primeira, ela nos chama para a morte. A segunda, nos transporta da morte para a vida. Mas não temos como viver a segunda proposta sem a disposição de vivermos a primeira. Todo dia nós precisamos renunciar a alguma coisa. Todos os dias, por Cristo. Muitas vezes fala em relação ao tempo, a disposição em se comprometer com o reino. Coisas básicas e coisas simples e aparentemente significantes falam de renúncia. Mas se não houver morte, não tem como ser discípulo. E a morte está em negar-nos a nós mesmos, a nossa própria vontade. Quando você nega a você mesmo e a sua própria vontade, parece que você está renunciando a uma coisa tão grande ou tão especial, mas lá na frente você vai perceber que aquilo que você renunciou é insignificante. Em alguns momentos, a nossa renúncia parece algo tão grandioso. Quando você renuncia à proposta do pecado, aquela coisa que, porque se o pecado fosse uma coisa ruim, ninguém pecava.
vou pecar, a proposta do pecado é uma proposta legal. Quando Eva foi despertada nos seus sentimentos, a proposta da serpente não era uma coisa ruim. Quando ela começa a compartilhar com Eva o que ela se tornaria, os olhos de Eva começaram a brilhar. Entrou pelo encantamento. Ela foi despertada nos órgãos do sentido, e ela viu que aquilo era bom e era agradável aos olhos. Mas nem tudo que é bom e agradável aos olhos faz bem para a nossa vida. Muitas vezes provoca morte. Provoca morte. A chamada para seguir a Jesus passa pela renúncia. Negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Colossenses capítulo 3 diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, olha o que diz: buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Versículo 2: pensai nas coisas do alto, não nas coisas aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Gálatas 2:20. Esta foi a proclamação do apóstolo, e ele diz assim: pode vir João para o altar, estou crucificado com Cristo, e já não vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Estou crucificado com Cristo, e já não vivo, mas Cristo vive em mim. Você pode fazer essa declaração de fé? Diga: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu estou crucificado com Cristo. Vale a pena? Vale a pena. Você vai poder viver e desfrutar do poder da mensagem da cruz, que é a proposta de salvação, de libertação, de cura, de transformação plena, na disposição de passar pelo discipulado, se preciso for, entre pai, mãe, filho. Você escolher, quem você escolhe? Jesus. Entre os bens, hoje o Brasil está assombrado. Eu quero dizer para vocês, esse é um tempo para orarmos pelas pessoas, não exercermos juízo sobre elas. O juízo pertence a Deus. Há muito escárnio. Há muito escárnio. Às vezes as mensagens que vêm são mensagens de escárnio. Mas o nosso coração deve se mover para que a graça e o favor de Deus os alcance. Mas muitas vezes temos em nós o sentido da vingança, não da justiça divina. Então esse momento é um momento para nós nos voltarmos para Deus em oração e intercessão pela nação. Preste atenção aqui, já vamos encerrar. Quando nós fomos surpreendidos nesses dias pelo rompimento da barragem que assolou a cidade de Mariana e outras cidades, Deus ministrou muito ao meu coração, muito. Aquela barragem, com certeza, ela tinha algumas fissuras que algumas pessoas poderiam ter visto e negligenciado, ou não. Nós não podemos fazer aí o juízo. Mas com certeza havia sinais que não suportaria aquela dimensão de lama. Então preste atenção. Se na sua vida tem alguma fissura, é hora de consertar. Para quê? Para que não venha uma avalanche e destrua completamente a sua vida. Ninguém pode deter. Ninguém pode deter. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Mas Deus nos dá a oportunidade nesta manhã
para fecharmos as brechas. Fecharmos as brechas. Para verdadeiramente nos dispormos a entrar no discipulado de Cristo. Se preciso for, ir ao martírio. Essa é a proposta, está disposto? A proposta de discipulado fala na disposição de morte. E morte aqui não envolve apenas a renúncia, mas fala da própria vida, se preciso for. Jesus chamou os discípulos e a proposta era maravilhosa. Se não fosse, ninguém ia segui-lo. Mas ele falou: mas tem um custo, tem um preço. Está disposto a pagar? Poucos, a Bíblia diz, estão dispostos a pagar. Mas vale a pena. Vale a pena, sabe por quê? Porque a proposta sinaliza eternidade, mas sinaliza na terra também uma vida de paz, onde Jesus diz: não se turbe o vosso coração, não estejam preocupados, ansiosos, eu cuido de vocês. Essa é a proposta. Então, esta manhã é uma manhã para fechar as brechas, na disposição do discipulado de Cristo, negando-se a si mesmo, negando-se a si mesmo, tomando cada dia a cruz, dizendo não para si e dizendo sim para Deus. Quando você diz sim para Deus, muitas vezes você diz não para você. Quando você diz sim para você, muitas vezes você diz não para Deus. E é melhor você dizer, falar sempre sim para Deus e não para você, porque você fica conectado à vida eterna. Então é muito melhor. As duas faces da cruz, as duas propostas, elas são extraordinárias. A primeira parece que não é, mas é. Sabe por quê? Porque vai culminar em paz aqui na terra. Pessoas que pegam outros caminhos, elas acham que vão construir os seus lugares altos, vão permanecer, mas no final é o que? Destruição, calamidade, tristeza, angústia. Quando as pessoas se inclinam para a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, e se entregam a isso, o final é o que? É morte, o final é angústia, o final é tristeza, é dor. Mas quando você diz não, a princípio parece que é ruim, mas depois você vai ver que é algo glorioso e maravilhoso. A proposta do tomar a cruz, negar-se a si mesmo e ser discípulo de Jesus. Glória a Deus. Dê um aplauso a Ele. Se coloque em pé. Vamos adorar. O de cruz se erigiu, dela um dia fugiu, com emblema de vergonha e dor. Mas contempla esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também
Declare novamente: sim, eu amo a mensagem da cruz. Faça essa declaração: sim, eu amo. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu quero orar com você. Estamos próximos para a virada do ano. Deus nos chama para a presença dEle. Deus quer executar todo o seu plano e propósito nas nossas vidas, mas Ele nos chama para perto dEle. E esta é uma manhã para nós nos voltarmos completamente para Ele. Tudo na nossa vida passa por uma decisão. Tudo na nossa vida passa por uma escolha. Nós somos livres para escolhermos e nos tornamos escravos das nossas escolhas. Escolha Deus sempre. Escolha Deus. Há propostas do mundo que são propostas aparentemente interessantes. A Bíblia diz que há caminhos que parecem bons, mas são caminhos de morte. Há caminhos que parecem bons, mas são caminhos de morte. O caminho bom é o caminho estreito. O caminho bom é o caminho estreito, não é o caminho largo. Largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Estreita é a porta, estreito é o caminho que conduz à salvação. Diga: este caminho é a minha escolha. Amém, queridos? Todos os dias, como diz o Thales, a proposta vem e me chama. Todos os dias ela chama, tem propostas, mas você escolhe Deus. Diga: mas eu escolho Deus. Diga: eu escolho Deus. Amém? Mesmo quando você cai, mesmo nos seus momentos de fraqueza, Deus não desiste de você. Ele te ama tanto, mas te ama tanto, que Ele providenciou o Filho dele para morrer no seu lugar. Esse é o amor. E não é porque você pecou que Ele deixou de te amar. Quando as pessoas estão lá no pecado, a mensagem é: Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho, para que todo aquele que nele te chama, está cansado, aí Ele vem. No dia que ele peca, para o inferno. Não é assim não, meu irmão, para lá. Tem restauração para você. Você não vai ficar debaixo do juízo, você não vai ficar debaixo da condenação. Este é o tempo de reconciliação. Este é o tempo de para você se voltar para Deus. É a oportunidade que Ele te dá. Você está entendendo? A mensagem da cruz não é a mensagem da condenação. A mensagem da cruz é a mensagem da salvação. A mensagem da cruz é a mensagem da redenção. O preço que foi pago na cruz do Calvário foi o preço de sangue. Eu quero orar por você que decide nesta manhã entrar no preço do discipulado, negando-se a si mesmo. Negando-se a si mesmo. Vou orar por você onde você está. Eu gostaria que você que deseja entrar nessa dimensão, levante as suas mãos aos céus. Eu vou orar por você. Esta é uma manhã para nos voltarmos para o trono da graça. Os braços do Pai estão abertos, estendidos na nossa direção. Ele nos ama, continua nos amando. Ele nos ama e Ele continua nos amando. Ele deu o seu Filho para morrer por nós. Pai, te agradecemos e te bendizemos por esta manhã. Que o teu nome seja engrandecido através da tua igreja.
Que a mão do Senhor, o Deus Todo-Poderoso, venha, ó Deus, para guardar a igreja, para guardar os teus filhos. Aqui está o povo, ó Deus, que te chama pelo teu nome. Nós nos voltamos para ti nesta manhã. Perdoa, Deus, os nossos pecados, perdoa, Deus, as nossas iniquidades. Ó Deus, atento, ó Deus, para o mover do nosso coração, que se inclina diante de ti, ó Deus, confessando pecados. Ó Deus, perdoa-nos, purifica-nos, lava-nos. Que o óleo fresco agora seja derramado sobre a tua cabeça. Que a unção que quebra o jugo venha sobre ti. Essas cadeias e prisões do pecado sejam quebradas na tua alma, sejam quebradas do teu corpo, em o nome de Jesus. Recebe a unção, recebe a virtude, receba o poder do Espírito Santo. Seja livre das regências espirituais da maldade. Eu te abençoo para viver uma nova vida em Cristo Jesus. Diga amém. Dê um aplauso a Ele. Glória a Deus. Se assente um pouquinho. Amém. Quantos foram abençoados nessa manhã? Nós vamos honrar ao Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Mas antes, escute aqui um pouquinho. Eu preciso dar algumas informações que geralmente a gente não dá, porque a Bíblia fala a forma que nós devemos proceder. Algumas pessoas perguntam: a gente tem algum projeto social para distribuir alimento nas favelas? Nós temos mais que isso. Outro dia alguém chegou assim: a igreja tem algum projeto de evangelismo? Ei, nós temos 600 projetos de evangelismo, porque as células são células de evangelismo. Então algumas pessoas não sei onde elas estão, porque a proposta das células é evangelismo. A igreja tem alguma proposta de evangelismo? Tem. A igreja tem algum projeto social? Tem. Quando você chegar aqui no domingo que vem, que é o primeiro dia do mês, você vai encontrar ali alguns cestos. Para quê? Para se colocar 1 quilo de alimento. E eu quero dizer para você, esse quilo de alimento não vai para a casa de nenhum pastor. Sabe para quê? Para ajudar pessoas carentes, pessoas necessitadas. Então nós temos um projeto que não começou ontem. Muitas pessoas, elas fazem os projetos sociais, elas estampam na mídia. Eu estava vendo uma entrevista de um africano, eu estava vendo um documentário. Falou: muitos artistas, eles vêm à África para falar de projetos sociais, para se autopromover, e é uma verdade. Eles colocam os nomes à disposição para se colocar em projetos sociais, para se autopromoverem. Sabe por quê? Aquilo da mídia. Então ele é enaltecido. Mas se você fizer isso desta forma, aqui no mundo você já recebeu a recompensa, e não tem recompensa da parte de Deus. E eu pergunto: é melhor ter a recompensa da parte de Deus ou dos homens? Se você, ao fazer uma ação social, recebeu reconhecimento, colocou no outdoor, da parte de Deus, não tem recompensa nenhuma. É o que a Bíblia diz, isso é Bíblia. Por isso que nós muitas vezes não ficamos aqui. Na semana passada aconteceu um milagre aqui extraordinário no culto das 19. Eu estava ministrando, no momento da oração, orando por cura. Uma pessoa foi curada. Ela estava lá atrás, ela caiu, eu nem vi. Aí veio alguém e disse: apóstolo, tem uma pessoa querendo dar um testemunho que ela foi curada. E eu falei: mas ela foi curada agora? Ela falou: foi curada agora. E eu fiquei assim meio, porque eu podia falar: igreja, aplaude de pé. Não, meu irmão, eu fiquei com temor de dar o testemunho, porque a gente não fica publicando. Então a igreja tem um projeto social, vários. Nós temos trabalhado com melhor idade ativa, e nós vamos caminhar para termos a nossa casa, para trabalharmos com eles, dando condições para que eles tenham a fisioterapia, tenhamos as hidromassagens, o lugar, e até, se preciso for, para alguém morar lá. Mas é um projeto e a gente está caminhando. Já temos feito as ações através da melhor idade ativa, para alcançar esta faixa etária, trabalhando com as pessoas, e a gente vai avançar, e vai avançar muito. Mas temos o projeto de distribuição de alimentos, mas fazemos de uma forma como deve ser feito. A Bíblia fala que mulheres viúvas precisam se analisar o estado delas, porque se elas tiverem filhos, os filhos devem mantê-las, não a igreja. É o que a Bíblia recomenda. Então há a recomendação de quem deve ser assistido. Então nós trabalhamos pelo princípio, mas nós temos
Ah, apóstolo, nem sabia. Quando você passar pelas portas no primeiro domingo da semana, você vai ver os cestos e você pode trazer 1 quilo de alimento. E o destino vai ser pessoas que precisam de ajuda, verdadeiramente. Mas a gente não vai colocar uma faixa ali na frente, distribui-se alimento para os pobres, chamar a televisão, fazer uma mídia. Nunca. Não vamos fazer. Porque a Bíblia diz, se você receber aqui dos homens a recompensa, você já não recebe da parte de Deus. E nós queremos a recompensa da parte de Deus. Então você pode participar. 1 quilinho de alimento. É muita coisa? Não. Não. Então tem muita gente, eu queria desenvolver um projeto social, distribuir alimentos na favela. Pode até fazer. Mas você pode trazer 1 quilo de alimento e você participar de um grande projeto para abençoar famílias também. Amém? Curva a sua cabeça, eu quero orar pelas suas finanças. E você vai ter a oportunidade de vir ao altar, consagrar o seu dízimo, a sua oferta ao Senhor. Pai, te agradecemos e te bendizemos por esta manhã. Te agradecemos, ó Deus, pela mensagem da cruz. É a proposta de redenção que os filósofos não compreenderam, os escribas não compreenderam. Deus, eles não podiam compreender, eles não se compreendem com a mente humana, mas pelo teu Espírito, os nossos olhos foram abertos, podemos enxergar os benefícios da morte de Cristo na cruz do Calvário. Deus, que a mão do Senhor venha sobre o trabalho dos teus filhos, faça-os prosperar, Deus, para o louvor e para a glória do teu próprio nome. Eu abençoo as tuas finanças, em o nome de Jesus, diga amém. Enquanto ministramos o louvor, você pode vir ao altar. Se você precisar passar o seu cartão, vem aqui, tem um obreiro que pode te ajudar, te auxiliar. Olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, e eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Glória a Deus. Se coloque em pé. Eu quero despertar você para fazer um investimento na sua própria vida no próximo sábado.
Ah, mas é para jovens. Não, não é para jovens, somente para jovens. O pastor Lucinho, ele se tornou um pastor, um pregador incomum. Não é comum. E é tão tremendo o que vai acontecer aqui, porque serão 3 ministrações. É um seminário intensivo. Isso é maravilhoso. Eu participei agora de uma conferência, e nós entrávamos às 9 da manhã e saíamos às 9 da noite. Imagina um negócio desse, com intervalo de 1 hora para almoço, almoçando no local. 3 dias, pastores, apóstolos do mundo todo. O investimento, é um investimento. Eu fui convidado, esta semana chegou um convite para mim, para que eu possa ir a Gana, e eu desejo muito ir a Gana. Eu já recebi esse convite o ano passado, e agora recebi novamente. O ano passado não pude, por causa da agenda, mas esse ano eu tenho uma agenda na mesma data. Vou renunciar à agenda, Clodoilson, do Summit. Não vou para o Summit, mas vou para Gana. Olha que coisa. Mas vou para conhecer e ver o que Deus está fazendo naquele país também. Então eu quero despertar você. Sábado vai ser um dia muito especial para nós. Por quê? É um número limitado. Isso aqui não vai estar aquele sufoco como sempre está quando o Lucinho vem, onde não tem como colocar gente. Os números são contados, as inscrições são limitadas. Você vai ter a sua cadeira, você não vai precisar ficar em pé, e vai receber as ministrações confortavelmente. Então faça esse investimento na sua própria vida, para esse intensivo de ministração, que vai colocar você numa nova dimensão. Ah, mas não é para jovens? Não, é para todo mundo. Diga aí, para todo mundo. Amém? Para todo mundo. E se você puder, vem aqui, almoça aí, eu levo o almoço para sua casa também, vai ser bom. Levante suas mãos. Pai, te agradecemos, te bendizemos por esta manhã. Te agradecemos por Jesus Cristo, o nosso Redentor, o nosso Salvador. A nossa fé está em Ti. A nossa fé está na Tua palavra. Nós cremos em Ti, cremos na Tua palavra. Eu ordeno a bênção do Senhor sobre a igreja. Eu chamo a bênção do Senhor sobre Campo Grande. Pai, salva, traz salvação pela igreja, a nossa cidade. Que a Tua igreja seja despertada a cada dia em avivamento, negando-se a si mesmo, para que a Tua vontade seja estabelecida, alcançando os perdidos. Que nunca falte o óleo fresco sobre a Tua cabeça. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor te fortaleça e te renove a cada manhã, em o nome de Jesus. Diga amém. Deus que te abençoe, um beijo. Quarta-feira eu estarei aqui ministrando para vocês. Um beijo. Pela cruz me chamou.